Depois de falar sobre o paradoxo do barbeiro e das representações sintáticas que elaboramos sobre os objetos do mundo, estamos chegando lá. Podemos agora iniciar a análise desse argumento. Paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar ele próprio. Isto é, vamos analisar as possibilidades de compreensão do eu, tendo como premissa o paradoxo do barbeiro. Então, suponha que temos como premissa o conjunto grandão. Em outras palavras, temos como premissa a possibilidade de definir conjuntos, como o grandão. Olha só, lembre da definição do grandão. Grandão é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprios. Portanto, ao assumir o paradoxo do barbeiro, temos como premissa a possibilidade de um conjunto X pertencer ou não a ele próprio. Veja que tal possibilidade é necessária para definir o grandão. Veja só, preste atenção, isso é importante. Para definir o conjunto grandão, é preciso saber identificar os conjuntos que não pertencem a si mesmo. Essa é a regra que diz quem pertence ou não ao grandão. E nesse caso, quando perguntamos se X pertence ou não a X, temos uma autorreferência. Olha só, uma autorreferência. Temos que responder se X está em X nele próprio. Aqui vale a pena falar um pouco mais sobre isso, sobre autorreferência. Vale a pena. Isso é muito importante para nós. Suponha então que alguém escreva o seguinte: esta frase é falsa. Olha só, leia com atenção o que está escrito aqui. Temos uma frase que fala de si mesma, uma autorreferência análoga àquela dita por Lacan. O significante não pode significar ele próprio. Olha só, temos duas autorreferências. Mas então, por enquanto, preste atenção só nessa autorreferência aqui. Esta frase é falsa. Ela é paradoxal. Mas por que ela é paradoxal? Porque ela não é verdadeira e nem falsa. Veja por quê. Olha só que interessante. Suponha que o que está escrito aqui seja verdadeiro. Então, nesse caso, o que ela diz é verdadeiro. Mas ela diz que ela é falsa. Logo, ela é falsa. Vamos pensar diferente. Agora, suponha que o que está escrito aqui é falso. Logo, o que essa frase diz é falso. Logo, é falso que ela é falsa. Portanto, ela é verdadeira. Olha só, veja o que está acontecendo. Se a frase é verdadeira, então ela é falsa. E se a frase é falsa, então ela é verdadeira. Olha só. Isso era claramente paradoxal. É como o conjunto dos clientes da barbearia, Como vimos, não é possível decidir se o barbeiro pode ser ou não um cliente da sua própria barbearia. Essa frase aqui também é paradoxal, como o conjunto grandão. O conjunto grandão é um conjunto estranho, pois não é possível decidir se grandão pertence ou não a grandão. Lembre do conjunto grandão. Grandão é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprios.
Conclusão, olha só. Temos alguns paradoxos que aparecem devido a autorreferências. Como a desse conjunto grandão aí do lado, que fala de conjuntos que não pertencem a si próprios. Coisas que não estão nelas próprias. Observe que falar assim demanda autorreferência. Estamos questionando se algo pertence ou não a si próprio. Ou seja, o algo precisa olhar para si em um ato de autorreferência. E aí, quando permitimos falar assim, podemos construir conjuntos como um grandão, que é paradoxal. Temos então uma conclusão. No argumento, o paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar ele próprio. Quando supomos a premissa do paradoxo do barbeiro, o que estamos fazendo é implicitamente admitir a autorreferência. Portanto, nesse argumento, temos implicitamente a premissa da autorreferência. Vamos continuar com o nosso raciocínio, né? Olha só. Agora, suponha que estamos procurando pela compreensão do eu. E que para isso, é claro, procuramos elaborar sua representação. Nesse sentido, o que a gente tem, né? Olha só, temos lá na semântica a essência do eu, né? Aí dentro dessa nuvenzinha, eu não posso escrever nada lá, porque ao escrever eu já estaria elaborando uma sintaxe. Tem uma coisa lá que é o eu. E aqui na sintaxe, a representação do eu. Assim, se pensamos em uma representação do eu que usa a linguagem dos conjuntos, podemos ter algo assim, ó. A compreensão do eu corresponde a definir o conjunto eu, composto por tudo aquilo que define a essência do eu. E aí? Nesse caso, a gente pode perguntar o seguinte: afinal, o eu, que é a representação sintática, nesse conjunto aqui, que é a representação sintática daquela ideia do eu lá de cima, afinal, o eu pertence ao eu? Olha, do ponto de vista de Lacan, a compreensão do eu, a sua representação, demanda permitir tal questionamento. E além disso, conforme Lacan, a resposta para tal questionamento é positiva, ou seja, o eu, ele próprio, está contido no conjunto que define sua essência. Tem que ser assim, né? Claro, puxa vida. Pois o eu faz parte do que constitui sua própria essência. Está lá dentro do que caracteriza dos atributos do eu, o próprio eu. Observe então que, desse ponto de vista, a compreensão do eu, a sua representação em uma sintaxe, aquela nuvenzinha lá, a sua representação em uma sintaxe, demanda a aceitação como premissa da possibilidade de um conjunto X pertencer ou não a ele próprio. Em outras palavras, presta atenção. Olha só. A compreensão da essência do eu, da sua representação em uma sintaxe, demanda uma linguagem de conjuntos análoga àquela na qual podemos definir conjuntos como o grandão. Essa representação demanda a possibilidade de autorreferências. Opa, isso é importante, presta atenção. Conforme Lacan, compreender o eu significar esse eu, né,
demanda uma linguagem sintática que permite a definição de conjuntos como o grandão. É, portanto, necessária uma linguagem com autorreferência. E aí, quando isso acontece, quando permitimos tal linguagem, podemos, como já vimos, definir conjuntos paradoxais, como o grandão. Conclusão dessa história toda. A compreensão do eu aqui, né, desse eu, na sintaxe, demanda uma linguagem com autorreferência, que, por sua vez, pode ser usada para definir conjuntos paradoxais. E aí, como não podemos conviver com paradoxos, como o paradoxo do barbeiro, por exemplo, e aí a gente tem que pensar, cara. Olha, uma possibilidade para evitar os paradoxos seria trocar a linguagem, abandonar a linguagem dos conjuntos. E aí, nesse caso, o problema fica mais complexo ainda, porque a gente não sabe ao certo o que colocar no lugar. Puxa, tirar a linguagem dos conjuntos, e aí coloca o quê, né? Observe que ao abandonar essa linguagem dos conjuntos, nós estaríamos abandonando tudo que envolve raciocínio lógico e matemático, quase tudo. Nossa, isso é muito fundamental. Outra possibilidade, continuar com a linguagem do conjunto, mas aí, nesse caso, considerar, por exemplo, uma linguagem de conjuntos tipificada, como lá na teoria dos tipos. Bom, mas isso é complicado e também parece não resolver o problema. Bom, infelizmente não dá para ficar analisando essa possibilidade aqui, né? Teoria dos tipos, né? Isso demanda aprender muita matemática. Seria necessário aprender a teoria dos tipos, né? Outra possibilidade seria seguir a intuição de Lacan. E, nesse caso, admitir a impossibilidade da representação adequada do eu. Como assim? Do ponto de vista de Lacan, tendo como premissa o paradoxo do barbeiro e a compreensão do eu na linguagem dos conjuntos, concluímos: o significante não pode significar ele próprio. Ou seja, não há como eu se representar. Por quê? Porque ao se representar numa linguagem de conjunto, ele estaria nesse conjunto. Não há como eu representar o conjunto de seus atributos que estabelecem sua essência, pois ele próprio faz parte dessa essência. E isso, cara, isso exige autorreferências, o que é paradoxal aqui nesse contexto. Olha só. É claro que precisamos ainda falar um pouco mais sobre essas coisas. Não há como o eu se representar, né? Puxa, parece que o assunto ainda não está bem explicado, né? Assista o próximo vídeo. Continue firme.